como está sendo possível ver aqui, eu vou mostrar como resolver essa questão aqui que envolve o conteúdo de trigonometria. Não sei nem porque acabou ficando esse númerozinho ali em cima, mas qual que é o assunto dessa questão? Trigonometria, tá? Então, trigonometria. Mais precisamente, as relações trigonométricas. Eu gosto muito do círculo trigonométrico e eu vou ensinar para vocês os meus macetes e os meus raciocínios para ter vários valores decorados, tá? Sobretudo os valores 0 e 360, né? Que o 0 graus coincide também com o grau 360. Eu vou desenhar ali embaixo, tá? O 90 graus, o 180. Mas eu vou desenhar o círculo trigonométrico ali embaixo, o 270. E aqui, né, o que coincide, que eu não consigo fazer aqui, que coincide com os 360, perfeito? Então, eu já vou mostrar pra vocês como eu faço sempre questões de trigonometria, sobretudo, como eu faço para decorar cada um dos ângulos. Porém, inicialmente, a gente vai começar com essa questão aqui, ó. Uma fábrica não é uma questão fácil, mas também não é uma questão difícil e não envolve tanto trigonometria, mas eu vou fazer várias explorações com vocês. Em uma fábrica, a concentração de certo poluente no ar é monitorada ao longo do dia. Com esse monitoramento, percebeu-se que a concentração C em miligramas por metro cúbico, ok, tá aqui já mostrando aqui pra gente, mas enfim, é moldada pela função do tempo T. Por enquanto a gente não precisa saber nada disso, a gente só precisa enxergar essa relação aqui, ó, pela expressão, e aí aqui eles dão, eles dão a relação aqui pra gente. Então isso aqui é o que vai importar de verdade. Isso porque olha o que eles vão pedir. Em que D e A são parâmetros positivos, ou seja, se A for 1 ou se A for 2, enfim. E D também é um parâmetro positivo, ou seja, eu vou somar com mais uma coisa positiva, perfeito. E o A, como ele já é positivo, né, não vai inverter o sinal, porque imagine que cosseno eu encontrasse como 1, se eu fosse multiplicar depois vezes menos 1, ia ficar menos 1, concorda? Então, ele está só querendo dizer que não vai inverter, né, não vai influenciar aqui o valor de A nem de D, porque ambos são positivos, perfeito. Então, são parâmetros positivos. No estado atual, as medições indicam que a concentração varia de 35 a 55 miligramas por metro cúbico ao longo das 24 horas do dia. Visando adequar-se às novas normas ambientais, o gerente da fábrica planeja instalar filtros adicionais ao sistema de ventilação para reduzir blá, 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 de modo que o valor não ultrapasse de 48. Então nós sabemos que atualmente a gente tem uma variação que ela vai ultrapassar de 48 porque ela é de 35 a 55 miligramas por metro cúbico. Então a gente sabe que ela passa de 48 porque vai ter um momento do dia que ela vai chegar a 55, bem como vai ter um momento do dia que vai ser a mínima dela que ela vai estar em 35. Como esse gráfico funciona eu não sei, mas eu sei que tem um momento que ela está a 35, um horário do dia que ela tem 35 miligramas por metro cúbico e outro horário que ela tem 55, e eu não quero que chegue até 55, eu quero que o meu número máximo dê 48 miligramas, eu quero que ela pare no meio do caminho, ela não avance. A fim de que o modelo do gerente se concretize, fixado o valor de A, fixado o valor de A, deverá ocorrer uma redução absoluta no valor de D igual a... Bom, primeira coisa, o A ele está fixo. Então eu não vou modificar ele, foi isso que eu disse. Então quanto eu vou ter que modificar do B? Isso aqui é uma questão muito supimpa. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é como, por exemplo, eu vou descobrir qual é o horário da temperatura máxima. Isso vai me ajudar em alguma coisa na questão? Não, mas vai te trazer intimidade com relações trigonométricas, caso tu não tenha. Perfeito? Porque essa questão aqui eu quero não mostrar exatamente como resolver ela, porque quando cair no Enem, que é relações trigonométricas, tu vai precisar acertar não apenas a questão de relação trigonométrica, ou seja, não apenas saber e articular tudo relacionado ao círculo trigonométrico, como também tu vai precisar, com toda certeza, saber fazer questões que não essa, né? Mas que envolvem os conhecimentos que tem aqui dispostos nessa questão. Porque não vai cair essa questão aqui no Enem, mas vai cair uma similar, com o mesmo conteúdo. Então é por isso que é bom a gente dar uma investigada aqui em tudo, perfeito? Então a primeira coisa eu vou descobrir qual é o horário de temperatura máxima e qual é que é o horário de temperatura mínima. A primeira coisa que eu preciso mostrar antes mesmo de... Deixa eu só apagar isso aqui. Antes mesmo de mostrar pra vocês qual é que é o horário de temperatura máxima e o horário de temperatura mínima, eu preciso fazer um círculo trigonométrico. Então aqui eu vou descer aqui um pouco e vou fazer aqui essa relação aqui com vocês, que é o círculo trigonométrico. Você
Primeira coisa, você concorda comigo que aqui eu tenho um... Se eu puxar aqui uma setinha e dizer que aqui é 0 graus, quando 0 graus, quando eu me distancio do 0 graus até aqui, até a metade do círculo, até aqui mais ou menos, eu tô com 90 graus. Até a metade do círculo não, né? Fazendo uma abertura de 90 graus, ou seja, dá um ângulo reto. Eu vou fazer, tá? Olha isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um plano cartesiano aqui do lado. Eu vou incrementar ele no nosso círculo, tá? Então, esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. O eixo Y ele é chamado de eixo das coordenadas, mas não é isso que vem ao caso. Aqui no círculo trigonométrico, o eixo Y é o eixo do cosseno? Não, é o eixo do seno. E o eixo X é o eixo do seno? Não, é do cosseno. Como eu faço para decorar que isso aqui é cosseno? Eu me lembro que é com sono, e aí quando eu tô com sono eu tô deitada. Ah, Luana, não gostei dessa analogia, quero decorar de outra maneira. Você tem uma melhor? Não, porque é assim que eu decorei. Eu sei que é uma analogia meio porca, mas foi exatamente dessa forma que eu consegui decorar. Então, eu vou só centralizar, tá? Centralizar isso aqui. Centralizar aqui junto. Perfeito? Aqui é o centro da minha reta. Eu até tô achando que ela tá meio coisadinha, só vou ajustar aqui os graus. Perfeito. Ó, quando isso aqui acontece, ó, aqui é o 90. A gente vai construir ele aqui junto com vocês, tá? Então esse aqui é o seno e esse aqui é o cosseno. Aqui embaixo é o cosseno. Perfeito, vamos construir juntos. Aqui a gente tem 0 graus, aqui nós temos 90 graus. Ó, tá vendo? O ângulo fez uma abertura de 90 graus, um ângulo reto. Aqui ele também fez 90 graus, só que juntos eles formam 180 graus. Então aqui é 180 graus. Aqui, que subiu mais 90 graus, então aqui vai dar 270 graus. E quando a gente fecha o círculo inteiro, ó, tá vendo os 360 graus aqui sendo formados, dá quanto? 360, ou seja, por isso que a gente faz 3 tracinhos, porque 0 e 360 graus do cosseno porque 0 graus coincide com 360 graus, tá? E aqui é o ângulo, o eixo dos cossenos. Cosseno. Perfeito. Eixo X dos cossenos. Perfeito. Então, pensa assim comigo. Eu tenho... Só que quero botar aqui em graus. Pronto, perfeito. Eu tenho essas medidas aqui. Eu vou ensinar pra vocês absolutamente como você faz pra saber quanto vale cada uma. Você concorda? Eu vou te dizer, tá? Que o máximo que tu consegue se afastar do círculo trigonométrico é uma medida de 1. Ou seja, esse raio aqui, ele sempre vai valer 1. O raio é sempre 1. Ou seja, o quanto tu se distancia do centro sempre vai ser 1. Pode ser menos do que 1 ou pode ser mais do que 1, mas você sempre vai se distanciar 1 do centro. O raio vale 1. Você concorda comigo? Vou agora ensinar um negócio de coordenadas para vocês. Tudo que é no eixo X da esquerda para a direita é positivo. Porém, tá? Porém, quando você tá da direita, tá? Do centro, digamos assim, né? Do centro, em caminho para a esquerda, do centro em caminho para a direita, do centro em caminho para a esquerda, então aqui sempre vai ser positivo e aqui sempre vai ser negativo. Não entendi, Luana? Vou explicar aqui para vocês, tá? Depois eu vou explicar a segunda coisa. Quando você caminha para cá, todos os valores são positivos. Quando você caminha para cá, todos os valores são negativos. Esse quadrante é positivo, esse quadrante é negativo. Só isso que você precisa entender, só isso. Agora, a segunda coisa, quando você caminha para baixo, ó, para baixo, obrigatoriamente é negativo, tá? Caminhar para baixo, você tá numa reta negativa. Toda essa reta aqui vai ser pautada de forma negativa e toda essa reta aqui vai ser pautada de forma positiva, tá bom? Deu para entender? Opa. Deixa eu só apagar aqui. Perfeito. Então, ó, tudo que vai para baixo é negativo e tudo que vai para cima, do centro, né? Do centro para baixo, do centro para cima, é positivo. Perfeito? Essas são relações que você tem que ter na tua cabeça. Então eu vou fazer aqui um traço aqui, ó. Negativo, negativo. Opa, aqui não é negativo. E aqui é negativo.
Aqui é positivo e aqui também é positivo. Agora que você tem essa noção, acabou, irmão. Você domina tudo de círculo trigonométrico. Absolutamente tudo. Como assim, Luana? Não entendi ainda qual é a parte que está faltando. Só falta agora você encaixar as relações trigonométricas. 360 e 0 graus vai ser quanto aqui? Aqui vai valer 1. Aqui vale quanto? De altura? Também vale 1. Aqui vale quanto? Vale 1. Só que nesse caso aqui, como é o lado negativo, vale menos 1. E aqui vale quanto? Menos 1. Perfeito. É só isso que você precisa saber. Oxe, deixa eu tirar essas setas. É só isso que você precisa saber. Você tem todas as relações do círculo trigonométrico. Então vamos lá. Qual é o valor? Ó, 0 graus, quando o ângulo, ó, vou botar assim, ó, ângulo alfa, tá? Quando o ângulo alfa ele vale 0 graus, qual é o meu seno, tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês verem o seno e o cosseno de vocês, tá bom? Vou puxar assim. Quando o meu ângulo ele é 0 graus, qual que é o meu seno de 0? Ó, 0 graus, tá aqui. Qual que é o seno dele? O seno dele é 0. Quanto ele subiu aqui nesse eixo aqui, que é o eixo do seno? Ué, nada. Ele tá aqui ó, na origem. Então, 0. Opa. 0 graus tem um seno igual a 0. Tá bom, e 360? A mesma coisa. Então, você pode botar 0 graus e 360 como sendo iguais. Por quê? Porque eles coincidem. Tá? Os dois são esse ponto aqui. Tá bom, Luana. E qual é que é o cosseno de 0 graus ou de 360, né? E de 360? Ué, você tá vendo quanto ele tá se distanciando aqui ó, no eixo do cosseno? Ué, ele tá se distanciando 1 do centro. Então é 1 e 1. Perfeito? Isso aqui é análise de cartografia básica. Perfeito, né? De coordenadas básicas. Vamos pro próximo ângulo, sei lá, o próximo ângulo vamos pegar o de 90 graus. Vou fazer cada um com vocês, tá? 180, 270, perfeito? Vou fazer todos eles com vocês. O de 90 graus. Qual que é o meu seno de 90 graus? O valor, tá? Isso aqui não é graus não, tá, gente? Isso aqui é o valor. Quanto vale o valor de seno de 0 e de cosseno de 0, perfeito? Agora, quanto vale o cosseno de 90? 1. Opa, desculpa, o cosseno vale 0, ó. Quanto o 90 progrediu pra cá, ó? Nada. Olha, não tá se distanciando nada no eixo do cosseno. Então, o cosseno de 90 é 0. E o seno de 90? Ué, o seno de 90 é 1. Né? Porque ó, quanto o 90 tá avançando aqui nesse eixo? 1. O raio é 1, ele tá se distanciando do centro até a extremidade, ou seja, a medida do raio, 1. Perfeito. Agora o 180, qual é que é o seno de 180? Agora você já tá apto para responder sozinho. Qual é que é o seno de 180? 180 é esse grau aqui, qual que é o seno dele? Você pode analisar que aqui é o eixo do cosseno e aqui é o eixo do seno. Qual é o seno dele? 0, muito bem. E qual é que é o cosseno dele? Ou seja, ele não avançou nada aqui nesse eixo, perfeito. E qual é que é o cosseno dele? O cosseno dele, menos 1, ótimo. Tá bom, agora vamos pro próximo valor, que é 270. Qual é o seno de 270? Menos 1, perfeito, ó, tá vendo? Ele tá se distanciando do raio nesse eixo aqui, que é o eixo Y, ó. O eixo Y abrange isso aqui tudo, e o eixo X abrange isso daqui tudo, tá bom? Tá bom, mas o 270, ele se distancia quanto do ponto 0? No eixo do seno, né? Ou seja, nesse eixo aqui. Menos 1, perfeito. E do centro, quanto ele se distancia no eixo dos cossenos? 0. Perfeito. Você tem aqui toda a tabela desses produtos aqui, que esses aqui são os que você precisa saber. Tá bom? Seno e cosseno. Através do círculo trigonométrico. Por quê? Porque aqui você tem as relações dos menores números. Ou seja, você tem tanto quanto vale 1, quanto vale 1. Opa, quanto vale 1, tanto quanto vale 1, quanto vale 1. Você tem tanto o valor que vale 1, quanto o valor que vale o menos 1. Ou seja, você tem os ápices e os mínimos aqui. Se você quiser saber o máximo... Gente, olha isso. Eu vou conseguir qualquer medida que tá aqui no meio, por exemplo. Essa daqui é o que bate no 30 graus. Tá bom, mas o que isso me importa quando eu vou querer saber temperaturas máximas e temperaturas mínimas? Quando eu quero saber amplitude, galera, nada me importa. Olha isso. Quando eu quero saber uma amplitude, quando eu quero saber uma variação, nada me importa os valores que são gradativos, que estão ali no meio. Só me importa os extremos, ou seja, só me importa o mínimo e o máximo. Certo? Quando eu quero saber os extremos. Perfeito. Luana, tem outros produtos notáveis que eu também preciso saber? Sim, que é a relação do seno, cosseno e tangente de 30, 60... Opa,
30, 45 e 60. Esses daqui você também vai precisar saber, tá? Você só não precisa saber, sei lá, 57, 78. Pô, isso aí a questão, se ela quiser que tu calcule esse valor, né, o seno desse valor, desse ângulo, com toda ou o cosseno, com toda certeza ela vai te dar o seno e o cosseno, tá bom? Fica bem tranquilo. Ó, cosseno, vem primeiro o seno, na verdade, depois vem o cosseno. Perfeito. Sempre faço nessa ordem. Aí, opa, foi. De 30, 45 e 60. Eu ainda fiz na vertente errada, tá, galera? Você vai me desculpar. 30, 45 e 60. E aqui é seno. E aqui é cosseno. Sempre lembra assim, ó. Essa aqui é uma relação muito bacana pra vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em quem não é 1. Ah, Luana, posso falar raiz em todo mundo? Pode. Raiz de 1 não é 1. Raiz quadrada de 1 não é 1. Por isso que eu falo raiz em quem não. A música é 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em quem não é 1. Tá bom, desculpa pela cantoria toda desafinada, mas você vai decorar assim, tá? Os produtos notáveis desses ângulos... Opa, os produtos não, os senos e os cossenos desses ângulos aqui que são produtos notáveis, tá bom? E tangente, gente. Tangente de 30 é assim, ó. Tinha um raiz de 3 pulando num trampolim. O trampolim sendo isso aqui, né? Essa mola aqui que o 3 faz. Isso aqui é tangente, tá? Tinha um raiz de 3 pulando num trampolim. Aí tinha um muro, né? E aí ele conseguiu pular. Aí é só raiz de 3, tá? Raiz de 3 dividido por 3. O muro, que é o 1. E raiz de 3 lá do outro lado, que é no 60. Perfeito? Então, assim. Ótimo, ótimo. Tá. Agora eu vou... Ótimo. Bora lá. Então, você percebeu aqui que não tem como fazer nada sem o círculo trigonométrico. Eu nem preciso desenhar ele mais na prova, porque eu já tenho, tipo, só visualizo ele assim na cabeça. Já tá muito intrínseco no meu cérebro, mas se você quiser desenhar na prova, vai ser de grande valia, sobretudo nesse tipo de questão. Então, vamos descobrir qual seria o horário que ele tem a temperatura máxima. Quando ele vai ter a temperatura máxima? Bom, se A é um número positivo, e se B e se D também é um número positivo, mas nesse caso ele nem vai importar muito, qual é que é a temperatura máxima que eu vou encontrar? A temperatura máxima é 55, tá bom? Mas quando eu encontro 55, né? Isso daí é um fator muito importante, porque eu preciso saber quando eu estou resolvendo essa questão, quando eu encontro 55. Bom, vamos lá. Quando eu vou encontrar a temperatura máxima é quando o cosseno for mais 1. Porque o máximo que eu consigo ter num círculo trigonométrico é mais 1, seja pra cá, tanto faz. E o cosseno mais 1 é quando ou é 0, certo? Ou o ângulo ele dá 0, ou ele dá 360. Então, eu posso tanto igualar essa minha equação aqui a 0, quanto a 360. Vou igualar ela aqui, ó. Π vezes 12 dividido por... π vezes t dividido por 12 é igual a o cosseno. O cosseno eu quero que dê 1, ou seja, eu quero o máximo possível de resultado. Então, como é que eu vou fazer? Vou igualar a 360. Tá bom, mas e 360 é o quê? Você pode se lembrar que π é igual a 180, ou então, que se π é igual a 180, 2π vai ser igual a 360. Então, você pode tanto substituir o π para graus e trabalhar ambos em graus, ou seja, eu vou botar 180 vezes t dividido por 12 é igual a 360, aí você passa para lá, enfim... Ou você pode se lembrar que se π é igual a 180, 2π é igual a 360. Então, você substitui esse 360 por 2π. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou tirar esse 360, tá? Só pra simplificar. Ó, temos um... Ó, eu vou dividir esse lado aqui por π e vou dividir esse lado aqui por π. Então, corta π, corta π, corta π, corta π. Perfeito. Então, nesse caso aqui, nós temos t dividido por 12 é igual a 2. Quanto vai ser t? Aqui eu vou multiplicar por 12, aqui eu também vou multiplicar por 12, corta, corta, aqui fica 24. T é igual a 24. Ok, se T é igual a 24, eu sei que passadas 24 horas eu tô com a temperatura máxima.
eu posso também igualar a zero, porque zero também é quando dá 1, certo? Então, se eu igualar isso aqui, ó, se eu igualar π vezes t dividido por 12, dando igual a zero, tá? 0π e 0 graus e 0 tudo, eu posso dizer que π vezes... Aí eu posso dizer que... Eu vou ter que transformar esse π aqui... Tá. Nesse caso que eu não conseguiria sair dessa equação, você consegue compreender? Porque... Só se eu supusesse que... Bom, não, posso... Não, consigo sim. 180 dividido por 12, né? Aí eu vou transformar isso aqui para 0 graus, ao invés de ser 0π. 180 dividido por 12 vezes t. Isso aqui tudo é igual a 0, tá bom? Vamos passar agora o 12 para lá e o 180 para baixo. T é igual a 12, ó, subi o 12 e desci esse daqui. Igual a 12 dividido por 180, né? Vai ficar um número muito ruim, porque esse 12 aqui ele é a mesma coisa, né? Que 3 vezes 4, e o 180 dá para dividir por 3, que dá 60, e depois por 4, que dá 15. Mas nesse caso aqui ficaria 1 sobre 15 horas, né? Enfim, não chega a dar 1 hora com exatidão. Mas não foi isso que a questão pediu, então vamos agora resolver a questão propriamente dita. Agora que você está bem familiarizado com relações trigonométricas, tá? Era importante, não podia partir de qualquer ponto. Então, vamos lá. Eu vou agora começar a fazer com vocês quanto é que vai valer. Qual que é a pergunta mesmo que eu me esqueci? Ah, tá, sim. Não ultrapasse 38, até botei aqui, né? 38 miligramas por metro cúbico. Não pode ultrapassar essa medida. Então, como eu faço para que isso aconteça? Eu vou olhar aqui essa equação, e eu sei que ela chega até 55, e o mínimo dela é 35. Eu vou apenas dizer o seguinte. Olha isso. Se o cosseno der 1... Olha isso, eu não sei quanto é o cosseno, mas eu tô dizendo que o máximo que ele pode dar é 1. Se ele der 1, vai dar o maior valor, porque vai ser 1 vezes um valor positivo aqui, que eu não sei qual é que é, mas vamos supor que fosse 1. Fosse 1, mas não precisa ser, eu sei que é um valor positivo, então vai ser 1 vezes esse valor positivo, mais D. Ou seja, eu sei que A mais D, né? O A vai se manter íntegro se o cosseno for 1, ou seja, se o cosseno for o máximo possível. A mais D tem que dar quanto? Tem que dar 48. Ou seja, eu preciso que essa equação aqui inteira dê 48, que minha temperatura máxima dê 48. E quanto tem que dar minha temperatura mínima, galera? Ou seja, A não. É D menos A. Tem que dar igual a 35. Lindo? Não entendi, Luana. Eu vou repetir pra vocês com muita calma, tá? Quer dizer, tem que dar igual a 35. Isso, tem que dar igual a 35, perfeito. Vou repetir pra vocês com muita calma, tá? Pera aí que estão fazendo um barulho aqui. Desculpa. Tava acontecendo uma obra aqui na frente da minha casa e me desconcentrou. Voltei. O que acontece? Se eu tô dizendo que A é fixo... Se eu tô dizendo que A é fixo, então com certeza ele não muda nada. Essa é a graça da questão. Ele não muda nada. Tudo isso aqui eu posso desconsiderar. Isso aqui tudo é fixo. Ou seja, para os meus 55, que seria a temperatura máxima, eu quero que agora, na verdade, minha temperatura máxima dê 48. Se o A vai permanecer a mesma coisa, quem é o fator que eu vou ter que mudar e que só vai somar? O D. Então, antes o D estava somando... Vamos supor que o A fosse 40. Tá bom, então o A é 40. Quanto o D vai estar somando? O D vai estar somando 15. Ah, não, mas o A, na verdade, era... 42. Então o D vai estar somando 13. Acabou. Não importa. Tu vai ter que fechar os 55. Então, independente do quanto o A vai estar somando, eu sei que ele não vai variar. Então, o que ele estava somando, ele não vai variar. Aí ele está perguntando assim, ocorrerá uma redução absoluta no valor de D igual a... Ué, se eu quero que tenha uma variação de 55 para 48, independente do quanto A valha, eu sei que o D vai reduzir absolutamente. Eles poderiam perguntar percentual do D, e aí a gente vai fazer um esqueminha dizendo assim, ó, D mais A é igual a 55. E D menos A é igual a 35. Por quê? D
mais o que A pode ser? A pode ser A, se o cosseno for o máximo que permitir, que é 1. Agora, se o cosseno for o mínimo, que é menos 1, vai ser menos A, e vai dar o menor valor, que é 35, né? A mínima e a máxima. Perfeito. Aí você ia substituir, você ia cortar aqui o A, e você ia descobrir que D, na verdade, é 2D é igual, aí você faz essa soma, 50 mais 30, 80, 5 mais 5, 10, 90. Você ia descobrir que D, na verdade, vale 45, certo? E aí você poderia estar descobrindo quanto o valor de D... Ah, tá, assim, uma redução no valor de D, claro, então você teria que descobrir quanto é o valor de D, claro. O valor de D aqui, nesse parâmetro aqui dá 45, mas você não precisaria descobrir nada disso, porque você está fixando A, esse é o ponto. E aí perguntou absoluto, ele poderia perguntar percentual, essa era a parte boa. Aqui ele perguntou em absoluto, então em absoluto é óbvio que é 7, ó. 48 para chegar em 55, bom, 48 para chegar em 50, eu sei que precisa de mais 2. 50 para chegar em 55, eu sei que precisa de mais 5. 5 mais 2, que é as duas precisâncias dele, digamos assim, né? As duas premências que ele tem, as duas coisas que ele precisa, mais 7. Claro que é a letra D, mas você poderia também analisar, ele poderia perguntar quanto vai ser a redução em percentual, e aí sim ia matar algumas pessoinhas a mais. Não muita gente, tá? Mas ia matar uma quantidade legal de pessoas. Mas aqui ele perguntou em absoluto, o A é fixo, então não tem nem que me preocupar, só tem que ver quanto D vai estar modificando. Se ele perguntasse em percentual, que é o que eu gostaria mesmo que ele perguntasse, eu sei que D agora não vai ser mais 45, vai ser 45. E quanto é 7 ou seja, quanto 7 representa do 45, se ele perguntasse em percentual? Ué, eu sei que 10% de 45 é 4,5. Isso aqui é igual a 10%. Então uma coisa maior que 10%. Chega a ser 20%? Não, porque 20% é 9, e eu tenho 7. Então, poxa, 0,9, olha isso, 0,9 é igual a 2%. Eu tenho mais, vamos supor que eu tenho aqui um 1,8 a mais, né, 45, ficaria ali mais um 1,8, daria aproximadamente o 7. Ah, Luana, dá o 7? Claro que não, né, galera? Na verdade, dá um aproximadamente 6, né? Dá pra somar mais um 9 ali, vai ficar 2,7, ou seja, aqui vai para 6 e aqui passa de 7, vai para 7,2. 7,2, ou seja, isso aqui é 3%, tá? Esse 27 aqui é 3%. 3%. Por que é 3%? Porque 1% é 0, ó, isso aqui é 10%, isso aqui é 1%, ou seja, é 0,45. 1% de 45 é 0,45. 2%, 9. Opa, 2% de 45 é 0,9. 3%, 2,7. Tá bom? Que 2,7 o quê? Que burra. Que burra, galera. Isso aqui é 6%, tá? 6%. Porque do 9 eu multipliquei vezes 3, mas eu multipliquei 2 vezes 3, né? Ó, ficou 2%. Para chegar em 2,7 eu tive que multiplicar daqui para cá, opa, do 0,9 para ele chegar em 2,9, eu tive que multiplicar vezes 3. Então, o que eu vou fazer com a porcentagem, que era 2? Vou multiplicar vezes 3. Então, vira 6%. Perfeito, 6%. Sendo que, olha isso, 6% foi 2,7 mais 10%, dá aproximadamente uns 16%. Na verdade, é uma coisa um pouco menor que 16%. Então, se você quisesse com precisão, você ia botar uma que dava 15, qualquer coisa por cento, tá? Enfim, eles não botaram um valor percentual, e isso é muito triste, porque ia deixar a questão mais complexa. Mas aqui tá a questãozinha de trigonometria para vocês, espero que tenha dado para aprender um pouco sobre essas relações, e, cara, se cair no Enem é questão dada para vocês acertarem, porque não é difícil, não é difícil. Seno e cosseno, tudo relação na cabeça, saber montar o círculo trigonométrico, e aí você brinca e brinca, tá? Aí você consegue brincar muito. E tangente, gente, tangente é sempre seno dividido por cosseno. Então vamos supor, qual é que é a tangente? Qual é que é a tangente de 360, né? Aqui, ó, dos 360. Ué, eu sei que cosseno de 360 é 1, né? Tá mostrando aqui, ó, cosseno é 1. E quanto é seno? É 0. Ou seja, tangente 0, né? Esse aqui foi uma péssima demonstração. Vamos pegar, sei lá, de 90. Ó, tangente de 90. É que sempre vai dar 0, né? Porque um dos negócios é 0.
você teria que pegar de maneira diferente. Não poderia ser tangente, cosseno, nem nada, não. Você teria que pegar valores de produtos notáveis, como por exemplo o 30. O 30, qual é que é o seno de 30 e qual é que é o cosseno de 30? Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então o seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 30 é 3 raiz dividido por 2. Como eu faço essa divisão aqui? Ué, é só multiplicar a primeira vezes o inverso da segunda. Então qual é que é o inverso da segunda? É isso aqui. Opa. É isso aqui. Nesse caso aqui deu 2. Vamos cortar esse 2. Ficou 1/3. Quer dizer, 1 raiz de 3. Vamos racionalizar, porque raiz de 3 não pode ficar embaixo. Vamos ver se a gente vai encontrar o resultado. Ó, lembra, o resultado era para dar 3 dividido por raiz de 3, lembra? Opa, desculpa. 3 dividido por raiz de 3. Tinha um raiz de 3 pulando em um trampolim. Vamos ver se vai dar certo. É óbvio que vai, mas né, vamos ver, entre aspas, se vai dar certo. Vamos jogar o raiz de 3. Ó, tudo que eu faço embaixo, vamos racionalizar esse número, né? Tudo que eu faço embaixo também tem que fazer em cima. Então, vou multiplicar aqui por raiz de 3, vou multiplicar aqui por raiz de 3. Ô, meu boy. Aí foi. Corta, corta. Quer dizer, corta, corta não, porque vai ficar a mesma coisa de antes, né? Corta, corta, meu amigo. Aqui, multiplicação de duas raízes, vai ficar uma grande raiz, raiz de 9 é igual a 3. Você também pode cortar, né? Pensar que ficou 3 elevado a 2 numa raiz quadrada, e você corta, corta. Enfim, você pode imaginar vários tipos de corte para fazer. Enfim, deu 3 raiz de 3, perfeitamente, tá? Mesmo resultado que deu antes. O nosso mesmíssimo resultado aqui de cima, perfeito? O número racionalizado. Então, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa questão de trigonometria.